Boa noite, cordial a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui nessa jornada de direito processual civil voltada para a advocacia pública, né? O nosso objetivo é trabalhar temas centrais e importantes relacionados a esses certames no âmbito do direito processual civil. A gente sabe que essa disciplina é uma dificuldade de muitos e nós trabalhamos aqui com muita clareza, profundidade, didatismo para elucidar pontos indispensáveis, né? Inclusive em relação as próximas provas que teremos em breve, né, da advocacia pública. Portanto, meu boa noite a todos vocês, obrigado, né, pela confiança de sempre aqui nos eventos do PGE+, né, que todos vocês conhecem, lógico, muito bem, né, uma parceria que se estabeleceu, né, com o professor Rafael Oliveira e que tem gestado aí muitos bons frutos, né, dentro do processo de preparação para os concursos da advocacia pública. Tá, pessoal? Então agora é o momento de ter, né, papel e caneta em mãos ou, né, o computador aberto aí, as suas notas, para que vocês possam aqui já fazer as considerações relacionadas a os muitos temas que nós vamos hoje começar a trabalhar, né? Até porque a nossa jornada ela se estenderá até amanhã também. Amanhã teremos um novo encontro, um novo evento, né? E hoje teremos uma horinha de aula, né, discutindo temas importantes do direito processual civil, com o olhar voltado para as provas da advocacia pública. Eu vou pedir licença, né, para compartilhar aqui com vocês os meus slides, que eu disponibilizarei para todo mundo, então fiquem bem tranquilos, né, vamos disponibilizar os nossos slides para vocês ao fim da nossa jornada, né, que, como eu disse, continuará amanhã, no dia 15 de dezembro, a partir das 19 horas, estaremos juntos, né, na nossa próxima aula. Destaco que essas aulas ao vivo, né, elas não estarão disponíveis depois, então aproveitem, se for o caso, para sanar eventuais dúvidas, questionamentos que vocês tenham, porque esse material não vai ficar gravado para disponibilidade de todos posteriormente. Então, o momento agora, né, o momento é ao vivo, e a gente debater temas importantes do direito processual civil. Bom, pedir licença para a gente compartilhar aqui a tela com vocês, e essa aula de hoje, ela também está conectada com os novos enunciados, né, da terceira jornada de Direito Processual Civil do CJF, jornada importante, que trouxe alguns enunciados de peso que provavelmente serão objeto de discussão nas provas futuras de vocês. Então vamos lá, primeiro ponto que eu quero discutir são os modelos deliberativos dos tribunais. Esse é um tema que tem permeado, né, os debates no âmbito do direito processual, que tem grande chance, inclusive, de ser cobrado em uma prova subjetiva, né? Há uma grande possibilidade e de, em uma prova subjetiva, os examinadores perguntarem sobre os modelos deliberativos dos tribunais, principalmente diante, né, de decisões que nós tivemos recente do Supremo Tribunal Federal, relacionadas, por exemplo, à possibilidade de realização de voto conjunto, né, entre ministros no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, para vocês conhecerem, para os que não conhecem ou não viram ainda, né, nós temos dois modelos deliberativos clássicos, né, nos tribunais. Aqui eu não falo só dos tribunais brasileiros, mas também dos tribunais estrangeiros, né, um modelo deliberativo que nós, né, atribuímos. Né, pessoal, eu não vou disponibilizar esse material, né, a gravação desse material depois que a gente vai disponibilizar, são os slides, enfim, mas a gravação não. Tá? Então é importante que vocês acompanhem o nosso evento ao vivo. Então, como eu falava, nós temos dois arranjos deliberativos, né, ligados aos tribunais em geral, como eu disse, não estou falando só do Brasil, mas fora do Brasil, né, que são bem estabelecidos pela doutrina. Eu tenho um artigo, inclusive, escrito sobre isso, né, que é o modelo Seriati, ou Seriatim, e o modelo Percúria, né? São dois modelos de deliberação, né, importantíssimos que vocês precisam compreender e que naturalmente, né, serão, né, como eu disse, objeto de cobrança não só em provas subjetivas, mas em provas objetivas também. Mas eu vejo esse tema pautado para provas subjetivas, que é um tema um pouco mais denso, um pouco mais profundo do direito processual e que vai exigir de vocês uma análise mais acurada. Mas vamos lá entender esses dois modelos deliberativos e também trazer as suas repercussões em relação a debates que surgem no âmbito do direito processual. Primeiro, o modelo Seriati, né?
O modelo seriático é classicamente o modelo que nós adotamos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, é o modelo deliberativo no qual a manifestação do tribunal ela é formada especificamente, né, por um aglutinado de pronunciamentos individuais. Ou seja, né, o posicionamento da corte é um posicionamento que advém de uma aglutinação de manifestações individualizadas, que é o que acontece no Supremo Tribunal Federal, que é o que acontece no Superior Tribunal de Justiça, e que muitas vezes repercute, aqui a gente precisa entender esse elo, né, com a formação de precedentes judiciais e com a sua aplicação, é que esse modelo seriate, ele muitas vezes dificulta a compreensão daquilo que o tribunal verdadeiramente decidiu, para que possamos daí extrair o que nós chamamos tradicionalmente de ratio decidente, ou fundamentos determinantes, ou, né, a expressão holding, que é a expressão que é utilizada principalmente no direito norte-americano. Então, percebam que no modelo seriático, como nós, né, utilizamos aqui no STJ ou no STF, quando a gente pega um acórdão do STJ ou pega um acórdão do STF, nós temos a possibilidade de verificar lá, né, os posicionamentos individualizados de cada um dos ministros, o que nos faz refletir, né, em muitas situações sobre o que o tribunal verdadeiramente decidiu, né? Ou seja, qual é o fundamento determinante? Porque nós temos lá o ministro X, o ministro Y, trazendo o seu posicionamento. Então, por isso que a doutrina classicamente dispõe que esse modelo deliberativo pode dificultar a compreensão adequada, né, do fundamento determinante ou da ratio decidente. Então, há essa interlocução, né, entre a compreensão do modelo deliberativo e o processo de aplicação e de delimitação, né, dos próprios limites ali do precedente judicial, tá? Por que esse tema veio à tona, né? Nós tivemos um debate muito interessante na ADI que trata do piso da enfermagem, né? Do piso nacional da enfermagem, né? Nesse debate, nós tivemos a apresentação de um voto conjunto do ministro Gilmar com o ministro Barroso, o que fez, né, muitos chegarem a refletir sobre o nosso modelo deliberativo. Será que nós estaríamos num processo de transição para o modelo Percúria, né? E no modelo Percúria, na verdade, como é que nós devemos compreendê-lo, né? Percúria significa pela corte. Então, no modelo Percúria, a decisão da corte ela é formada por um texto único que externaliza o seu posicionamento. Então, enquanto no modelo Seriati nós temos, né, um aglutinado de posicionamentos individuais, no modelo Percúria fica mais fácil de você compreender o que a corte decidiu, porque nós temos um texto único, né, que ali posiciona, né, portanto, a manifestação da corte e deixa mais claro, né, qual é a linha que a corte segue e, consequentemente, como nós devemos dimensionar a sua ratio decidente. Então, você olha para esses dois modelos deliberativos, né, o modelo Seriati e o modelo Percúria, né? O modelo Seriati, quando nós temos, né, esse aglutinado de posições individualizadas, que é o que acontece no Brasil, no STF, no STJ, por mais que tenham tido, né, algumas manifestações no sentido de que agora com voto conjunto, será que houve a migração? Houve, né? O modelo do Brasil, tradicionalmente, é o modelo Percúria, né? E nós temos também o modelo, ou melhor, né, o modelo Seriati, né? E nós temos o modelo Percúria, né, que é esse modelo que envolve posicionamento de algumas cortes no mundo, né, e que nós temos ali o destaque da manifestação do tribunal através de um texto único que facilita, né, essa compreensão de como o tribunal decidiu. Tá? Como eu disse, essa questão, né, da apresente ou disponha ou discorra sobre os modelos deliberativos dos tribunais pode vir um tema, né, de subjetiva, e isso tem sido muito debatido, como eu disse para vocês, por conta, né, desses eventuais entraves relacionados à adequada compreensão, né, da ratio decidente. Então, lembre-se aí que nós temos o modelo Seriati e o modelo Percúria, né, modelo Percúria pela corte, um texto único, né, modelo Seriati, a aglutinação de posições individualizadas, né, portanto, né, e olhando para esses dois modelos, a gente
linkando com a temática dos precedentes judiciais, a gente percebe que no modelo Percúria há uma maior facilidade para a compreensão de como a corte verdadeiramente decidiu, e no modelo Seriati a gente tem uma certa dificuldade, porque muitas vezes, né, a própria corte, ali nos debates e nas discussões, não estabelece as balizas para o adequado dimensionamento dos fundamentos determinantes, tanto, né, e aí deixo aqui claro para vocês, que o Superior Tribunal de Justiça, lá, né, no seu regimento interno, ele tem uma previsão que estabelece o seguinte, né, que se nós tivermos uma divergência quanto aos fundamentos na formação de um padrão decisório vinculante, como, por exemplo, em um eventual recurso especial processado segundo a sistemática repetitiva, nós teremos uma nova etapa de deliberação para o acertamento, né, do fundamento determinante, o que é muito interessante. Inclusive, há um projeto de lei tramitando sobre essa matéria, que é o PL 4311, lá no Senado Federal, que tem por objetivo especificamente, né, discutir ali se nós teremos, né, discutir se nós teremos alteração no Código de Processo Civil para prever essa etapa de deliberação em relação aos fundamentos, PL 4311. Então, no modelo Seriati, nós temos essa dificuldade natural, e no modelo Percúria nós temos uma facilidade maior. É lógico que, tradicionalmente, olhando para os arranjos, né, que a gente vê nas cortes no mundo, o que acontece, né? Algumas cortes que adotam o modelo Percúria, isso é muito comum, elas têm um modelo de deliberação através de uma votação secreta, Thiago. Então, isso acontece, né, em alguns países, e há uma crítica, né, a esse modelo de deliberação secreta, né, porque veja que no nosso país, né, as sessões e as discussões e os debates serão públicos, né? Então, por que que, inclusive, eu proponho que o nosso modelo seja um meio termo. A gente tenha, né, essa deliberação ampla, pública, só que seja gestado um texto pela corte que aponte os posicionamentos divergentes, né? Que esse é o grande problema também do modelo Percúrio puro, né? É a não indicação, em alguns casos, dos posicionamentos divergentes ou dissidentes em determinada hipótese. Então, talvez fosse o caso de nós nos aproximarmos mais do modelo norte-americano, que é um meio termo, né, que prevê também a inclusão dentro da manifestação do tribunal das opiniões dissidentes. Talvez esse seja o caminho. Então, você tem aí o modelo Seriati, o modelo Percúria, para quem não conhecia, né, está posto aí e já apresentado para vocês, e seria uma belíssima de uma questão, né, subjetiva, uma prova da advocacia pública. E lembro para vocês, né, que nós tivemos algumas cobranças, né, relacionadas não só à teoria dos precedentes judiciais, mas olhando, né, até mesmo para as situações que envolvem a litigiosidade repetitiva, né, e aí o microsistema de casos repetitivos, englobando o IRDR, RESP, RR repetitivo, né, já foi cobrado em prova subjetiva, por exemplo. Mas o que eu quero trazer agora para vocês, né, está relacionado aqui especificamente também à temática dos precedentes judiciais, sobre um acordo recente do Superior Tribunal de Justiça que envolve a Fazenda Pública e que envolve o chamado dever de candura perante a corte, né? Essa ideia do dever de candura perante a corte está relacionada ao adequado trabalho com precedentes judiciais. Isso porque, né, se eu vou suscitar um padrão decisório vinculante, eu tenho que suscitá-lo e dialogar com ele, inclusive para, né, ter ali os contornos delimitativos da sua aplicação, né? Se eu suscito, por exemplo, no meu caso concreto, a aplicação de um padrão decisório vinculante, eu tenho que naturalmente, né, dialogar com esse precedente, e delimitar ali qual seria a sua ratio decidendi, né, o seu fundamento determinante, por que ele se aplica ao meu caso, levando em consideração os aspectos fáticos substanciais. E eu tenho que dialogar com base na boa-fé, né, com esse padrão decisório vinculante, não querendo forçar a aplicação de um precedente que não se aplica ao caso. É tanto que o STJ tratou especificamente do dever de candura perante a corte. Vou aqui pedir licença mais uma vez para mostrar para vocês os meus slides, e está aqui o próprio STJ, pessoal, no agravo interno
nos embargos de declaração no RMS 34.477 do DF, né? O STJ destacou o seguinte: olha, em sistemas processuais com modelos de precedentes amadurecido, reconhece a exigência não só de que os patronos articulem os fatos conforme a verdade, mas que exponham à corte até mesmo precedentes contrários à pretensão do cliente deles. Evidentemente, não precisam concordar com os precedentes adversos, mas devem apresentá-lo aos julgadores, né? Desenvolvendo argumentos de distinção e superação. Trata-se do princípio da candura perante a corte, ou candor toward the court, e o princípio, né, do duty to disclose adverse authority, né, ou o dever de expor precedente vinculante adverso. É lógico que a gente tem que, né, analisar isso com temperamentos, mas é lógico que eu não posso, né, ali trazer para o tribunal, né, a suscitação de um eventual precedente, quando ele não se aplica ao caso, que foi o que aconteceu com a União aqui, tanto que esse precedente envolve, né, a Fazenda Pública. O que aconteceu no caso concreto? Né, o precedente não se aplicava à hipótese porque tinha havido modulação de efeitos. Então, eu tinha, né, um recorte temporal ali estabelecido, ou seja, nós tivemos uma modulação de efeitos com a prospecção, inclusive, né, dos efeitos da eventual superação, por exemplo, do precedente, e o precedente, portanto, não se aplicava ao caso, mas a parte diz, olha, eu quero que o tribunal aplique esse padrão decisório vinculante. Opa, mas esse padrão decisório vinculante não se aplica ao caso porque houve modulação de efeitos e o recorte temporal da situação concreta afasta a aplicação desse padrão decisório vinculante. Então, olha o que destacou o STJ no item 4. A invocação do precedente vinculante na hipótese temporal expressamente excluída de sua incidência pelo próprio julgamento controlador configura violação dos deveres de lealdade, de boa-fé e de cooperação processual, ensejando a aplicação da multa do 1021, parágrafo 4º, no âmbito do agravo interno, diante da manifesta inadmissibilidade. Né? Então, o dever de candura perante a corte propõe esse temperamento em relação à aplicação de um precedente judicial, né? Destacando que a parte deve dialogar com o precedente de maneira adequada a justificar as razões pelas quais ele incide na hipótese que está em discussão no Poder Judiciário, e eu não posso querer trazer, né, em determinada discussão a aplicação de um precedente que não se aplica ao caso concreto por N circunstâncias, e aqui na hipótese que a gente está analisando, pelo fato de nós termos tido uma modulação temporal de efeitos e, no caso concreto, o precedente não se aplicar por conta da modulação. Então, o dever de candura perante a corte e também o dever de suscitar, né, de trabalhar precedentes adversos, que é o chamado duty to disclose adverse authority, ou seja, trazer precedentes que são contrários, mas para demonstrar que, por exemplo, eles não seriam aplicáveis ao caso. Mas aqui a gente fica muito com o dever de candura perante a corte, né, dialogar com o precedente de maneira adequada e de trabalhar com os precedentes judiciais à luz da boa-fé. E agora, né, eu quero destacar algo para vocês que veio já nos enunciados da terceira jornada de Direito Processual Civil do CJF. Tá? Um enunciado muito importante que trata especificamente da superação de precedentes judiciais. Vocês têm que guardar este enunciado, porque esse enunciado com certeza será cobrado em provas vindouras. Tá? É um enunciado 205 da terceira jornada de Direito Processual Civil do CJF. O enunciado 205, em relação à superação, por exemplo, de um precedente, diz o seguinte, olha, a fundamentação da superação de tese firmada em recurso repetitivo deve apontar expressamente os critérios autorizadores da superação de precedente, quais sejam incongruência social ou inconsistência sistêmica, tá? Incongruência social ou inconsistência sistêmica. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que eu não posso promover superações frívolas de precedentes judiciais, superações circunstanciais, superações que não estão embasadas em argumentos sólidos, né? Ou seja,
para que haja uma superação de um entendimento, de um precedente, considerando que os precedentes formam pautas de conduta, eu tenho que justificar de maneira adequada, os tribunais têm que justificar de maneira adequada por que estão superando aquele precedente. O que justifica a superação de um precedente? Né? Primeiro, a ideia de incongruência social. O precedente não mais se amolda, né, ao contexto fático ali posto e há um descolamento, né, do próprio precedente com a realidade fática subjacente. Portanto, há necessidade de superá-lo, né? E isso tem que ficar demonstrado de maneira adequada. Tanto que o próprio Código de Processo Civil, ao tratar, né, da própria superação de entendimento no artigo 927, ele exige uma fundamentação adicional, mais detalhada, mais específica, para além de analítica, né, uma fundamentação ampla e articulada para justificar o porquê que você supera um precedente. Então, nós temos, primeiro, né, essa ideia de incongruência social ou de inconsistência sistêmica. Né? Pode acontecer, em determinado caso, de, olhando para uma certa situação, de um parâmetro normativo que fundamentou a construção de um precedente judicial, ele não mais permanecer no âmbito do ordenamento jurídico, por conta de uma revogação, por exemplo. Então, se houve uma eventual revogação do parâmetro normativo que deve ser a formação do precedente, isso pode ensejar uma superação, né? Por óbvio. E essa justificativa tem que vir adequadamente apresentada no bojo da própria decisão de superação. Então, fiquem aí com o enunciado, né, 205 da terceira jornada de Direito Processual Civil do CJF, um enunciado que deve ser, né, provavelmente, né, cobrado e exigido para vocês em provas de concurso, tá? Enunciado 205, grava aí que esse enunciado tem chance de cair na sua prova. Então, voltando aqui para esses debates, né? A gente tratou do modelo Seriatim, do modelo Percúria, falamos sobre o dever de candura perante a corte, sobre o trabalho com precedentes judiciais e destacamos também a superação. Né? E aqui, em relação à superação, lembro que a superação pode ser total, que a gente chama de overruling, ou parcial, que é o que nós chamamos de overturning, tá? De superação total, superação parcial. E também discutimos o enunciado 205, que exige um ônus de fundamentação específica para a superação de precedente, demonstrando-se a falta de congruência social ou, eventualmente, uma inconsistência sistêmica para a superação do precedente. Pessoal, vamos entrar agora também num tema tipicamente de fazenda pública, né, envolvendo a advocacia pública, que é o tema dos protocolos institucionais, né? Vocês lembram que o Código de Processo Civil atual, vigente, né, ele aprimorou a discussão sobre negócios jurídicos processuais e estabeleceu lá no artigo 190 uma cláusula geral de negociação processual, né, que permite que as partes convencionem, por exemplo, sobre ônus, poderes, deveres, faculdades, enfim, processuais, e isso é muito importante para que nós tenhamos a ideia de flexibilidade ou adaptabilidade também procedimental, né? Promover também adaptações do próprio procedimento. Isso está previsto lá no 190. Essa cláusula geral tem permitido os mais diversos ajustes no âmbito da negociação processual. Mas o que eu quero destacar para vocês é que nós temos também, no âmbito da negociação, os chamados protocolos institucionais. Os protocolos institucionais nada mais são do que negócios jurídicos processuais também, mas negócios jurídicos processuais que não têm referibilidade a um determinado processo, né? Que versa sobre uma situação indeterminada, né? Mas que permite, inclusive, muitas vezes, o melhor gerenciamento de casos, né? Um aperfeiçoamento no próprio processo decisório. E esses protocolos institucionais, que são negócios jurídicos processuais, não deixam de ser, eles são firmados, né? Por exemplo, com a advocacia pública, nós tivemos a oportunidade de ver várias notícias veiculadas, inclusive no STJ, no STF, sobre protocolos institucionais firmados pelo Poder Judiciário com a Advocacia Geral da União,
né, protocolos institucionais estes, por exemplo, que versam sobre o mapeamento de demandas repetitivas, né, que versam ali alguns sobre executivos fiscais, enfim, né, que favorecem essa interlocução entre o próprio Poder Judiciário e outras instituições, e isso, né, fica muito claro, inclusive lembro aqui, né, das lições do querido amigo e professor Fred Didier sobre os protocolos institucionais, o livro que versa acerca da cooperação judiciária, né, cooperação judiciária, que também é um tema muito importante, trabalhado no âmbito do direito processual e que encontra reforço no nosso código, que fala, né, sobre cooperação nacional, internacional, mas também na resolução 350 do próprio CNJ. Então, esses são os protocolos institucionais. Mas os protocolos institucionais também podem ser firmados entre órgãos da advocacia pública para a promoção da representação recíproca, né? Então, isso está lá no artigo 75, parágrafo 4º, vou trazer aqui para vocês, ó. O 75, parágrafo 4º fala, olha, os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual os seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Esse convênio nada mais é do que um protocolo institucional, um negócio jurídico processual para essa representação recíproca. Eu propus, né, um enunciado nessa linha, né, e aqui esse enunciado também foi aprovado pelo CNJ na terceira jornada de direito processual, né, enunciado este que faz a seguinte referência, né? Por que nós não podemos, de alguma maneira, também trabalhar esses protocolos institucionais no âmbito da própria, né, dos próprios municípios? Então, prever o protocolo institucional para, né, a representação recíproca no âmbito das procuradorias municipais. Será que isso é possível? Né? Alguns autores já vinham defendendo essa linha, eu, inclusive, defendia, né, esse ponto da possibilidade também dos municípios, principalmente quando tivessem seus órgãos da advocacia pública estruturados, eles poderiam firmar esses protocolos institucionais para representação recíproca, né, facilitando o próprio acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, esse enunciado foi aprovado lá na terceira jornada de direito processual civil do CJF. O pessoal até brincou que eu tinha proposto esse enunciado, que a minha esposa é procuradora do município, né? Então, para também facilitar a vida, né, dos municípios nas suas atuações regulares, eu sempre entendi que esse 75, parágrafo 4º, de fato, ele poderia sim ser estendido e interpretado para as situações dos municípios com procuradorias estruturadas. E hoje, pessoal, né, e digo para vocês que é muito difícil você aprovar enunciados fazendários nessas jornadas, seja nas jornadas do CJF, seja eventualmente nas jornadas eventualmente no FPPC, né, que é o Fórum Permanente Processualistas Civis. Mas que bom, né, que esse enunciado restou aprovado. Eu já falava isso nas minhas aulas, né, que acompanha minhas aulas de direito processual civil, as minhas aulas relacionadas à atuação da Fazenda Pública, já tinha me ouvido falar sobre essa defesa da possibilidade. Aí eu propus o enunciado aprovado lá, o enunciado 172, né, do CJF, que fala: aplica-se o parágrafo 4º do artigo 75 do CPC aos municípios que tiverem procuradoria regularmente, né, constituída. E esse destaque que foi feito na redação do enunciado foi justamente porque, né, nós não temos a obrigatoriedade de estruturação de procuradorias municipais, né, como a gente tem para a própria, né, representação da União e dos estados, porque nós temos assento constitucional, né, no 131 e no 132 para a Advocacia Geral da União e para as procuradorias estaduais, mas nós não temos, apesar, né, de existirem algumas PECs tramitando para alterar a Constituição e prever também, né, as procuradorias municipais, mas elas não estão adequadamente lá estabelecidas no corpo da Constituição, então não há essa obrigatoriedade, né? Mas quando essas procuradorias municipais estiverem devidamente constituídas, há a possibilidade natural dessa representação recíproca através de convênios firmados entre os órgãos da advocacia pública
municipal. Então, o que a gente já defendia, como eu disse, quem assistia minhas aulas já tinha me ouvido falar disso, na defesa desse posicionamento, hoje está cristalizado no enunciado 172 da terceira jornada de Direito Processual Civil do CJF. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, questionamento, discussão? O ritmo tá bom para vocês? Tudo certinho? Tudo beleza aí? Me falem aí no chat se até agora tá valendo a pena aqui o nosso primeiro dia, né, da jornada de Direito Processual Civil para Advocacia Pública. Falem aí no chat para mim, por favor. E a gente continua, pessoal, né, e vamos avançando para tratar de um tema que é cara, né, de prova da advocacia pública, que é o tema da remessa necessária, né? Remessa necessária, sempre um tema importante, sempre um tema muito cobrado, né, no âmbito das provas de advocacia pública. E eu queria destacar, quero destacar para vocês, né, que o artigo 496 do Código de Processo Civil, e vocês sabem muito bem disso, ele redimensionou as hipóteses, né, e nas quais nós teremos, de fato, remessa necessária, e até mesmo, né, praticamente, né, levando a uma inaplicabilidade da remessa necessária, salvo situações pontuais, né, e a remessa necessária só não foi extinta por conta ainda da deficiência estrutural que nós temos de representação dos próprios municípios, né, quando a gente fala em municípios de menor porte, enfim. Mas lembre-se, né, que a remessa necessária, de acordo com a própria, né, jurisprudência consolidada do STJ e também, né, com o diálogo com o artigo 496, ela é condição de eficácia, né, da decisão, apesar de né, nós temos discordâncias em relação a esse posicionamento, que aí você estaria classificando o instituto jurídico de acordo com os seus efeitos, sem promover uma análise da sua essência, né, ou ontológica, mas, de fato, é o que o STJ, né, tem por premissa, que a remessa necessária é uma condição de eficácia. Tá? Eu não vou entrar aqui nas correntes que a gente discute, né? Alguns autores defendem que remessa necessária seria recurso, outros defendem que seria um sucedâneo recursal, mas o entendimento majoritário é condição de eficácia. Eu trato isso, né, nas minhas aulas. Mas o que eu quero dizer é que, e o que tem passado batido muitas vezes, é que o artigo 496 do Código de Processo Civil, lá no seu parágrafo 4º, ele dialoga com o que a gente tem chamado de teoria dos precedentes administrativos, né? Porque o 496, parágrafo 4º, ele estabelece que não teremos remessa necessária quando a decisão estiver em compasso com precedente administrativo firmado no âmbito da administração pública, né? Consubstanciado, por exemplo, em eventual, e aqui eu vou utilizar a expressão padrão decisório vinculante administrativo, né? Porque súmula administrativa não é precedente administrativo no sentido estrito, mas que dialoga esse 496, parágrafo 4º, vocês têm que sempre puxar uma setinha no código, com o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que diz lá que os pronunciamentos administrativos, alguns terão caráter obrigatório e vinculante. Tá? Então, o que nós temos percebido é que, no âmbito da advocacia pública, várias orientações têm sido aí vertidas para falar, olha, nesses casos aqui você não recorre, né? Nesses casos aqui você reconhece juridicamente o pedido, ou seja, né, há aí uma pleia de um conjunto de manifestações da advocacia pública racionalizando, né, a atuação da advocacia pública, principalmente quando já há padrão decisório vinculante judicial firmado, tá? E, por isso, que o 496, parágrafo 4º, dialogando com a teoria dos precedentes administrativos, fala, olha, se a decisão do magistrado ela está convergindo com o posicionamento administrativo, não há por que você ter remessa necessária. E você vislumbra isso, né, em alguns casos, nessa ideia, né, de dispensa de atuação, na própria Lei 10.522, né, que trata lá das carreiras da AGU. Né? Aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos até súmula administrativa que dispensa, né, o advogado público, em alguns casos, em matéria principalmente de saúde, até mesmo de contestar, né? Ou seja, possibilitando ali um certo reconhecimento do pedido que pode induzir, né, um fator benéfico, que é a redução da verba honorária pela metade, né, nos termos do artigo, por exemplo, 90, parágrafo 4º do Código de Processo Civil.
Mas eu trouxe aqui para vocês, né? E o 496, inciso 4 diz, olha, né? O inciso 4 fala, não haverá remessa necessária, né? Se a decisão judicial estiver, né, em compasso com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. E aí, pessoal, o enunciado 180, também da terceira jornada de direito processual civil, do CJF, diz o seguinte, ó, a manifestação expressa da Fazenda Pública reconhecendo a procedência do pedido ou desinteresse de recorrer da decisão judicial, afasta a exigência de remessa necessária. Então, se no âmbito da advocacia pública há esse pronunciamento, há essa manifestação no sentido de reconhecer a procedência do pedido ou, né, de eventualmente dispensar o recurso, isso vai afastar a exigência da remessa necessária. Então, se a Fazenda Pública, né, tem pronunciamento, né, em caso de dispensa, né, recursar ou, eventualmente, de possibilidade de reconhecimento da procedência do pedido, não haverá remessa. Isso estaria dentro do âmbito de abrangência da aplicabilidade do inciso 4º do artigo 496 do Código de Processo Civil. Então, somem aí, né, aos argumentos de vocês o enunciado 180, que deve ser também objeto de discussão nas provas de concurso, novo enunciado, né, do próprio CJF, e que vocês têm que naturalmente conhecer, debater, discutir, né, e internalizar nas anotações de vocês. Eu não sei se todo mundo já tinha visto este enunciado, que é o enunciado fazendário, muito importante, enunciado 180 da terceira jornada de direito processual civil do CJF. Beleza, pessoal? Então, remessa necessária é sempre um tema, né, constante nas provas da advocacia pública. Outro tema, e agora já mudando de discussão, né, que é sempre muito cobrado em provas, é o tema dos juizados especiais fazendários, tá? Dos juizados especiais fazendários, tá? Principalmente à luz da Lei 12.153 de 2009, né? Juizados especiais da Fazenda Pública. Se vocês quiserem anotar aí, existem 2 artigos que caem muito em prova relacionados a 12.153, que é o artigo, tá? Que é o artigo 2º, tá? Da Lei 12.153 e o artigo 5º, tá? O artigo 2º que trata da competência, né, dos juizados especiais fazendários, e o artigo 5º que fala, né, das partes que podem figurar no âmbito dos juizados especiais fazendários. Isso aqui eu até destaco para vocês, nem era especificamente o tema, né, da minha abordagem, mas eu lembro para vocês que na Lei 12.153 não há qualquer ressalva à possibilidade ou impossibilidade de um incapaz ser parte nos juizados especiais fazendários. Ou seja, não há uma indicação, olha, o eventual incapaz não pode ser parte do juizado especial fazendário, como a gente tem lá na Lei 9.099. Isso gerou um certo debate, né? Estou acrescentando informação aqui para vocês, e o STJ disse, olha, não é o caso, né, de vedar a participação do incapaz nos juizados especiais fazendários. Isso porque, né, não há qualquer vedação expressa na 12.153 e foi opção do legislador. Não há que se fazer incidir a vedação da Lei 9.099 dentro de uma perspectiva do microsistema dos juizados especiais. Então, um tema também muito importante, né? Incapaz pode ser, sim, parte no juizado especial da Fazenda Pública. Mas o que eu quero discutir com vocês é o seguinte, olha, o artigo, né, os artigos 3º e 4º da Lei 2.153, eles dão conta da possibilidade de você recorrer das decisões que versam sobre tutelas provisórias. Então, os artigos 3º e 4º, tá, pessoal? Eles destacam, né, a possibilidade de interposição de recurso das decisões que versam sobre tutelas provisórias, tá? E aí você vai se perguntar, mas qual recurso seria utilizado contra essas decisões, eventualmente, que versam sobre tutelas provisórias? Veja que o recurso cabível aí seria
próprio agravo de instrumento nos juizados, tá? Né? Tem esse recorte, que é a possibilidade de você interpor recurso das decisões que versam sobre tutelas provisórias. E aí, qual recurso você interporia? O agravo de instrumento, né? Há um debate aí do qual seria o prazo, porque o prazo do recurso nominado, né, que é o recurso ali contra a decisão que eventualmente é proferida, né, ao final da fase cognitiva lá do procedimento dos juizados, tem um prazo de 10 dias, né? Só que o agravo de instrumento é regulado no CPC e a própria Lei 2153 prevê a possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária também no CPC. Então, o prazo do agravo seria de 15 dias, tá? Apesar de nós termos o prazo, né, do recurso contra a eventual sentença, é um prazo de 10 dias. Tá? Mas veja só, então nós podemos interpor agravo de instrumento da decisão que versa sobre tutela provisória. Mas aí, né, a gente sabe que juizados especiais é um tema muito complicado, porque tem decisão, né, para todo lado, principalmente, né, uma panaceia aí, a sistemática procedimental no âmbito dos juizados. Então, é realmente um cenário dantesco às vezes, né? E o que estava acontecendo em alguns juizados? O que estava acontecendo em alguns juizados é que o posicionamento era, ora, contra a decisão que defere a tutela provisória, cabe recurso, caberia agravo. Mas aí eles estavam fechando as portas para as decisões que indeferiam, dizendo, ó, a decisão que indefere não cabe, né, recurso de agravo. Só que, particularmente, né, a própria Lei 12.153, ela não fala isso, né? Ela fala, olha, é admitido no artigo 4º, né, é admitido recurso, né, contra as decisões que versem sobre tutelas provisórias. Ela não fala, né, é admitido recurso contra a decisão que eventualmente defere só a tutela provisória. Né? Nesse caso, a gente tem que ver sobre as duas perspectivas, tanto a decisão que defere como contra a decisão que indefere. Então, é possível você interpor agravo de instrumento se a decisão versar sobre tutela provisória, tanto nas situações nas quais você tem um deferimento da tutela provisória, como também nas situações nas quais você tem eventual indeferimento da tutela provisória. Mas o que estava acontecendo em alguns casos era que em certos juizados especiais, das decisões que eventualmente indeferiam a tutela provisória, não estava sendo admitido nas turmas recursais o recurso de agravo de instrumento. Então, isso ficou questionado e esse debate chegou ao CJF na terceira jornada de direito processual civil. O CJF, portanto, lavrou um enunciado, né, destacando a possibilidade de utilização do recurso de agravo de instrumento, tanto nas situações em que há um deferimento da tutela provisória, como nas hipóteses nas quais há indeferimento. Então, olha só o enunciado 191. Cabe recurso em face de decisão que defere ou indefere pedido de tutela provisória no rito dos juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, regido pela 12.153. Então, cabe sim recurso tanto da decisão que defere a tutela provisória nos juizados especiais fazendários, como da decisão que indefere. Porque, veja, o legislador não fez esse recorte só para as decisões que deferem, né? Para as que indeferem, também seria possível o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Então, essa é uma discussão também, pessoal, muito interessante, que vocês precisam internalizar, tá? E, primeiro, que tem muita gente que esquece do cabimento do agravo de instrumento nos juizados especiais fazendários. Nem lembra que cabe nessa hipótese de tutelas provisórias. Mas a gente acrescentou um outro ponto, né? Que é essa discussão que estava sendo aí objeto de debate em algumas turmas recursais, de dizer que só caberia o agravo se houvesse o deferimento da tutela provisória. O legislador não fez esse recorte, cabe tanto nas situações que deferem, como das situações que indeferem tutela provisória também no âmbito dos juizados especiais fazendários. Beleza, galera? Então, tema de prova, né? Tema que a gente vai eventualmente verificar na prova objetiva, subjetiva ou numa prova oral da advocacia
pública. Beleza? Então, a gente segue aqui e vamos falar, né? Vamos lá, o Thiago está falando aqui. Professor, só responder a pergunta. No caso do enunciado 180, né, o cara faz na dispensa da remessa necessária, o desinteresse em recorrer também deve ser expresso. Renúncia, se não, veja, porque aí, no fato, nesse caso especificamente, nós teríamos que ter, né, na luz do artigo do enunciado 180, uma manifestação expressa da Fazenda Pública na dispensa de recurso. Fato de não recorrer não eventualmente significaria desinteresse, tá? Porque aí você está alargando a perspectiva, né? Ou seja, eu teria que ter uma manifestação expressa que consolida o entendimento de que a Fazenda Pública não recorre nessas hipóteses, porque senão, né, eu mataria a remessa necessária, né? Qualquer situação na qual não houvesse recurso da Fazenda Pública, né? Ou seja, não é essa linha, tá? Vou até mostrar aqui de novo, enunciado 180, vou voltar aqui, né? Enunciado 180, que diz, ó, a manifestação expressa da Fazenda Pública reconhecendo a procedência do pedido ou desinteresse em recorrer à decisão afasta a exigência de remessa necessária. Manifestação expressa, Tiago, da Fazenda Pública, porque senão qualquer hipótese que a Fazenda Pública não recorresse, não teria remessa necessária, não é esse o caminho. É que eu tenho que ter cristalizado o entendimento de que, né, o eventual recurso não será interposto, porque já há uma consolidação administrativa do afastamento do recurso nesses casos, de tal sorte que não teria sentido, né, não teria sentido a eventual, né, remessa necessária, porque ali, de fato, restaram afastados, né, os elementos que justificariam a remessa, porque a própria Fazenda Pública diz, olha, nesse caso aqui, né, eu não vou recorrer, ou nesses casos eu não recorro a um entendimento administrativo consolidado. Beleza, Thiago? Tranquilo? Respondida aí sua pergunta. Então vamos para o nosso, né, último ponto do dia de hoje, né, da nossa jornada de direito processual civil, né, voltada para a advocacia pública. Né? O nosso objetivo aqui é trazer temas quentes para vocês, temas importantes, temas de relevo, que provavelmente vocês encontrarão nas provas e podem me cobrar aí que esses temas estarão, né, em futuros certames de vocês, como a gente sempre tem utilizado no PGE+, a nossa bola de cristal, né, para buscar aí mapear as discussões que podem surgir no âmbito da advocacia pública, das provas da advocacia pública. Beleza? E o último ponto de hoje envolve a técnica de ampliação da colegialidade, né? A técnica do 942 do Código de Processo Civil, né, que reflete uma nova perspectiva, né, distante, de algum modo, dos embargos, né, infringentes que nós tínhamos anteriormente, porque os embargos eram recursos, né? A técnica de ampliação do colegiado é uma técnica de julgamento própria e específica que é aplicável independentemente, né, de provocação da parte, ou seja, ela é aplicável de ofício, porque trata-se, né, de uma técnica de julgamento e, portanto, a partir do momento que eu tenho a divergência, isso gera uma ampliação do colegiado para, né, a apreciação, por exemplo, ali, do recurso de apelação propriamente em determinado caso, né? E a gente tem outras situações nas quais a gente aplica a técnica com base no artigo 942. Mas tinha um ponto que reiteradamente chegava, né, e chegou ali a discussão, né, do STJ, e aqui o CJF, ele de alguma maneira, né, só reforçou algo que nós já presenciávamos nos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça. A discussão era, olha, na aplicação da técnica de ampliação do colegiado no, né, julgamento da apelação,
essa técnica será aplicada apenas nas situações em que houver ali a análise do mérito da apelação, né, ou tiver divergência na análise do mérito da apelação, ou também essa técnica é aplicada nas situações e circunstâncias que envolvam admissibilidade do próprio apelação. Ou seja, se a gente tiver divergência quanto à admissibilidade, tiver um 2-1 para entender que é inadmissível o recurso de apelação, nós teremos, né, a aplicação da técnica ou não. Veja que o legislador, no caput no 942, ele não fez qualquer ressalva para destacar que só seriam, né, ali decisões no julgamento da apelação de mérito do recurso. Não há qualquer ressalva no 942 nesse sentido. Então, o STJ já vinha caminhando nessa linha, vocês observaram alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, no qual o STJ já destacava, olha, aqui a técnica em relação à apelação, diga-se de passagem, né? Porque nas situações e circunstâncias, por exemplo, que envolve o agravo de instrumento da decisão parcial de mérito, o legislador, no parágrafo 3º, fala, por exemplo, em relação ao agravo de instrumento, que a técnica só é aplicável quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Ou seja, quando a decisão for reformada, aí sim eu aplico a técnica, tá? Mas em relação à apelação, no 942, ele diz, olha, se houver julgamento não unânime da apelação, independentemente de ser uma situação que envolva admissibilidade ou mérito, a técnica de ampliação do colegiado ela tem que ser aplicada e esse entendimento já estava, né, já era um entendimento, de alguma maneira, consolidado no STJ. Só que, né, isso ficou também espelhado no enunciado do CJF da terceira jornada de direito processual civil. Então, nós também temos enunciado da terceira jornada, e vocês estão me ouvindo falar muito da terceira jornada, né? São enunciados novos que acabaram de ser divulgados, inclusive está lá, por exemplo, no meu canal do Telegram, os enunciados, né, da terceira jornada de direito processual civil na íntegra. Aqui eu estou explicando para vocês, detalhando, dialogando com a técnica de ampliação do colegiado. Então, veja o enunciado 193. A técnica de ampliação do colegiado é aplicável a qualquer hipótese de divergência no julgamento da apelação, seja no juízo de admissibilidade ou no juízo de mérito do recurso. Em relação à apelação, né, a técnica é aplicável em qualquer das duas hipóteses, inclusive isso já, né, foi objeto, já é objeto de, né, posicionamento do STJ em várias circunstâncias. Então, em relação à apelação, não interessa se é análise de admissibilidade ou de mérito, será aplicada a técnica de ampliação do colegiado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, tá? Por conta do caput do 942, lógico, com a ressalva lá, a gente está falando de apelação aqui, a gente tem as ressalvas, né, do agravo de instrumento, por exemplo, interposto contra a decisão proferida com base no artigo 356 do Código de Processo Civil, que é aquela decisão, né, que versa sobre o julgamento antecipado parcial de mérito, né, que vocês conhecem muito bem. Né, o Código ele trouxe, internalizou, né, essa ideia de você ter decisões parciais de mérito prolatadas e o recurso cabível contra essas decisões, naturalmente, é o agravo de instrumento. E se no julgamento do agravo houver ali uma divergência, né, no que diz respeito à reforma da decisão, né, interlocutória de mérito, aí sim é que eu aplico a técnica do artigo 942. Pessoal, meus queridos amigos e amigas, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma discussão? Então, falamos aqui hoje sobre modelo Seriati, modelo Percúria, dever de candura perante a corte, sobre fundamentação para superação de precedentes judiciais, protocolos institucionais, remessa necessária, juizados especiais da Fazenda Pública e também, né, sobre a técnica de ampliação do colegiado. A Areta pergunta, professor,
o senhor poderia explicar melhor o que é a técnica de ampliação do colegiado? Lógico, né? Areta, imagine o seguinte, né? Foi interposta uma determinada apelação, né? Essa apelação foi submetida lá ao tribunal, imaginemos o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, né? Essa apelação vai ser julgada, por exemplo, imaginemos aqui, pela terceira, né, Câmara Civil, né? E nós temos 3 desembargadores lá, e em relação a essa apelação, vamos supor aqui que no julgamento, né, relacionado à admissibilidade dessa apelação, 2, né, desembargadores, Areta, votam no sentido de entender que a apelação é inadmissível e um no sentido de que a apelação é admissível. Nesse caso em específico, Areta, nós temos uma divergência, né? E aí o legislador fala, olha, quando o julgamento da apelação não for unânime, né, nós temos aí um 2-1, nós teremos a aplicação da chamada técnica de ampliação do colegiado. O que você vai fazer? Você vai convocar um número de desembargadores suficientes para, eventualmente, né, que possibilitaria uma reversão daquele posicionamento originalmente adotado. Então, se nós temos um 2-1, né, tem 3 desembargadores, eu tenho que convocar pelo menos mais 2, né, para compor o julgamento ampliado. Então, nós teremos, né, uma nova deliberação e o órgão ampliado passa a ser o juiz natural para o julgamento da causa. Aí eu convoco mais 2 desembargadores, Areta, e eles, inclusive, deliberarão sobre a matéria, né? E nós temos a possibilidade até de modificação do voto daqueles que já votaram, caso, por exemplo, se convençam em relação aos argumentos desses desembargadores que foram convocados para o quórum ampliado. Entendeu? Então, é uma técnica de julgamento que não depende de provocação da parte, não é um recurso que depende lá da voluntariedade, tem que ser aplicada sempre que houver a divergência, né, ali, ou a não unanimidade no julgamento da apelação, também se aplicando, né, no julgamento da apelação pode ser em relação à admissibilidade ou em relação ao mérito, tá? Mas em relação ao agravo de instrumento, só da decisão que eventualmente indicar ali uma reforma da decisão interlocutória de mérito ou na ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, tá? Então é uma técnica de julgamento aplicada de ofício, né? Ou seja, não depende de provocação, na qual nós temos a convocação, em caso de não unanimidade, do número de julgadores, né, que sejam suficientes a uma eventual reversão daquele posicionamento originalmente tomado no âmbito do órgão fracionário. Beleza, Areta? Entendeu direitinho? Ficou claro para você? Pessoal, façam um favor aqui para mim, coloquem no chat o que vocês acharam desse nosso primeiro dia, tá? Desse nosso primeiro dia da jornada de direito processual civil, né? E lembre-se que quem perdeu não vai ter oportunidade de assistir de novo. Eu vou mandar o material para vocês, tá? Que o pessoal da equipe já destacou quem é que está presente. Por favor, me digam aí no chat o que vocês acharam dessa primeira aula, quem ainda não respondeu, né? E me digam, porque são pontos importantíssimos relacionados, né? Aqui eu estou vendo que o Aris já falou, a Areta já falou, Caio, né? Tati, Sueli também, Matheus, Rafael Braga, Thiago, Ilka está aí também, Daniela, Caio Robert, Ismael, falando de todo mundo, né? Patrícia, né? Galera tá por aí, Juliana, Carol, tá? E convido vocês, né? Convido vocês que estão aqui hoje a participarem também, tá? Da nossa aula de amanhã. Nossa aula de amanhã começa pontualmente às 19 horas. A gente vai estender um pouquinho mais, né? Já que estaremos no nosso segundo dia, né? E a gente vai trazer outros temas, outras visões, né? Para discutir o direito processual civil voltado para a advocacia pública. Não percam, em hipótese alguma, porque, de fato, né, nós teremos muitos temas de prova. Agradeço a vocês o carinho, a disponibilidade de sempre. Estamos juntos, um forte abraço e até mais. Valeu, pessoal!